Florestópolis hoje é reconhecida oficialmente como o berço da pastoral da criança, através da Lei 13.900 de 2019, de iniciativa do senador Flávio Arnes. A cidade foi escolhida para um projeto piloto que visava reduzir a mortalidade infantil e melhorar a saúde das crianças. A Pastoral da Criança foi uma verdadeira revolução comunitária, envolvendo líderes locais e voluntários para promover a saúde, nutrição e educação das crianças. O sucesso do projeto em Florestópolis levou à expansão da pastoral para outras regiões do Brasil e até mesmo para outros países da América Latina, África e Ásia. A cidade de Florestópolis é lembrada com orgulho e emoção pelos pioneiros que participaram dessa história. A Igreja Católica, ela se organiza com pastorais. O pessoal mais chegado na igreja sabe do que eu estou falando. Cristo é o bom pastor, aquele que cuida das ovelhas. O modus operandi de Jesus no Evangelho era cuidar das pessoas mais excluídas, que estavam na sarjeta da vida, os pobres, viúvas, órfãos, aleijados, leprosos, empobrecidos pelo sistema. E a Igreja Católica, dá uns anos já essa parte, ela vem trabalhando, principalmente aqui no Brasil, com as pastorais, dirigidas de modo especial a esse tipo de público. Então temos a pastoral carcerária, que trabalha com os encarcerados, a pastoral dos menores de rua, pastoral das mulheres, a pastoral da criança. A pastoral da criança, ela surgiu em 1982. E tem a mesma lógica do surgimento das outras pastorais. Porque as outras pastorais, elas foram o contato do Evangelho com determinada realidade. Quer dizer, a igreja não chega lá do nada. A igreja se confronta com a existência de uma realidade. Em 1982, nós tínhamos uma configuração social grave, não só aqui em Florestópolis, mas na região inteira. Então era altíssimo comparado, por exemplo, com os números atuais de Florestópolis e do Brasil, porque hoje nós, graças a Deus, já não temos essa mesma situação que tínhamos lá atrás. Mas em 1982, quando era arcebispo de Londrina, o recém-chegado Dom Geraldo Magela Agnello, que depois virou cardeal, foi trabalhar na Santa Sé e faleceu em 2023, detectou-se aqui em Florestópolis, uma cidade, uma paróquia que pertence à arquidiocese, essa situação horrível. Dom Geraldo conhecia a médica Zilda Arnes, porque Zilda Arnes é irmã de Dom Paulo Evaristo Arnes, cardeal de São Paulo e muito amigo de Dom Geraldo. Portanto, pessoas muito próximas. E em conversa, a Zilda Arnes se propôs colocar em campo e em prática um projeto dela, um estudo dela, estudo acadêmico que precisava ser confirmado na prática. E aí nasceu não um projeto sanitário, tirado do papel e executado, muito menos pela prefeitura ou pelos órgãos do Estado, mas nasceu uma pastoral. Pastoral exatamente porque envolve a arquidiocese, envolve o arcebispo, a estrutura diocesana de pastoral e o projeto da Zilda Arnes. E aí nasce a pastoral da criança. É uma mística. Toda pastoral, eu repito, não é um projeto sanitário, um projeto apenas social, tem uma mística. E a mística da pastoral da criança, ela nasce do Evangelho de Mateus,
no episódio da multiplicação dos pães. Dai-lhes vós mesmos de comer. Acho que você que está aí me escutando lembra que quando os discípulos reclamaram com Jesus que não tinham pão suficiente, que era pouco pão, etc., Jesus disse para eles: não, dai-lhes vós mesmos de comer. Ou seja, com o pouco que tinha, na ótica de Jesus, era possível alimentar os 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Ora, isso é arrojado, evidentemente. Isso é uma questão bíblica, é uma questão de fé. Dai-lhes vós mesmos de comer, quer dizer, o Estado não tem dinheiro, a prefeitura está quebrada, não existem recursos públicos, mas existe uma mística, quer dizer, vamos nos organizar. E a palavra organização é fundamental quando se trata de uma dessas pastorais de fronteira, chamadas pastorais sociais. Vamos nos organizar, vamos ver o estudo que foi feito do terreno e vamos envolver gente voluntária, porque é uma pastoral, não é um trabalho da prefeitura nem um trabalho do Estado. E nessa mística, ou com essa mística, é que surgiu a pastoral da criança, usando pessoas simples, as líderes, quase analfabetas, ou talvez algumas analfabetas, de porta em porta, animadas pela teoria da Zilda Arnes, uma pesagem da criança, uma multimistura, um soro caseiro, quer dizer, coisas que não demandavam dinheiro, que não demandavam grandes recursos financeiros. Aí é que está o segredo. O segredo está, é possível salvar crianças com informação, com o que temos e com o envolvimento social de pessoas voluntárias. Então, existe uma mística, existe um estudo que é preciso colocar em prática, o estudo da doutora Zilda Arnes, e surge aí a Pastoral da Criança. Eu me chamo Márcio Francisco de Souza, fui eleito em 1982 prefeito da cidade de Florestópolis. Na época, quando eu assumi em 83, Florestópolis era uma cidade com qual cada 1.000 crianças que nasciam, 128 não completava 1 ano de idade. Aí veio a preocupação de tudo. Era uma cidade que tinha, a maior parte, era quase todos boia fria. 70 caminhões de boia fria saía de madrugada. Quando tinha serviço, os pais tinham alguma coisa. Então a maior parte era as águas soltas nas ruas, tudo. Aí veio a maior desnutrição, mais do que até nos estados do Nordeste. Daí nós, junto, a gente com a pastoral, aí foi criada a Pastoral da Criança, com os voluntários, com a doutora Zilda Arnes, com o Dom Geraldo Mangela. Aí foi criada uma vaca mecânica na Pastoral da Criança, qual a prefeitura participou junto com todo. A gente tinha até o pessoal tinha até quando vinha na cidade, tinha até um dizer assim, era de assustar. Metade do cemitério era para adulto, metade era só cruzinha de crianças pequenas. Era muito difícil tudo, mas com o trabalho que foi feito das Pastoral da Criança, que apenas ajudava a pesar as crianças, socorria todos com soro caseiro que foi feito tudo. No tempo, depois eu fui eleito, fiquei 6 anos do mandato. No 5º ano, eu fui contemplado numa reunião em Bela Vista do Paraíso, graças ao trabalho das irmãs, da Pastoral da Criança. A gente meramente contribuiu como administrador dentro das partes. Aí foi feito uma homenagem, porque na época, como prefeito da cidade, que deu certo, não foi só por minha capacidade, foi por honra de eu ser o prefeito e ter dado certo aqui um exemplo para levar para o mundo, para dizer que os prefeitos apoiassem a Pastoral da Criança junto com a comunidade, que era a melhor solução que tinha para as crianças mais pobres, tudo, tendo a pastoral, tendo o apoio. Eles iam ajudar a resolver como está resolvendo hoje no Brasil inteiro. Aqui foi lançado para o mundo a Pastoral da Criança, foi para o México, veio para todos os lugares, tudo. Foi aquele que hoje existe no Brasil inteiro, foi a salvação para as crianças, principalmente mais pobres. Em 1983, nós tínhamos aqui em Florestópolis um grande problema social, né, onde nós perdíamos um número muito alto de crianças, né,
porque eles eram desnutridas, né, não tinham assim assistência nenhuma, especialmente dos seus pais, né, da família. E aí então, juntamente com a doutora Zilda, foi implantado aqui em Florestópolis com a Pastoral da Criança. Veio então na época Dom Geraldo Magela, a doutora Zilda, a Madre Eugênia, a irmã Ana Maria, e foi feita uma reunião, né, para que então autorizasse a implantação da Pastoral da Criança. E o prefeito, né, na época era o Márcio, e juntamente com ele foi autorizado então o berço da Pastoral da Criança, o início da Pastoral da Criança. Foi uma coisa maravilhosa, né, que eu posso testemunhar, onde, né, nós colhemos frutos grandiosíssimos, né, de benefícios evitando então o grande número de mortes das crianças, né? E nessa época então, depois da autorização, começou então reuniões com a liderança, né, juntamente com a liderança da igreja. Então houve então essa aprovação da implantação da Pastoral da Criança. E aí começou então a formação de líderes para trabalhar na Pastoral da Criança. E nós fazíamos parte desta formação. Nós não tínhamos padre na época, né? Então aí essa reunião juntamente com os líderes, e foi aprovada então a implantação da Pastoral da Criança. Que trabalho maravilhoso! Então começou então juntamente com a irmã Ana Maria, que tomava conta da paróquia, né? E com a liderança da comunidade, começou então a formação de líderes para a execução desse trabalho maravilhoso que a doutora Zilda Arnes nos orientou. E falava-se muito sobre o aleitamento materno e sobre como lidar com as crianças, como trabalhar com a criança, né? A elaboração, as mães faziam o soro caseiro, né? Porque as crianças tinham muita diarreia e morriam, né? Um número alto proveniente da diarreia. E começou então esse trabalho, né? E inclusive eu mesma sou testemunha, porque eu não conseguia amamentar os meus filhos. O primeiro e o segundo filho eu não conseguia amamentar. E com a orientação da Pastoral da Criança, eu amamentei a minha filha caçula, né? Inclusive ela foi até os 3 anos, coisa que nem precisaria. E eu trabalhava na formação, especialmente na orientação sobre o aleitamento materno. A minha palestra na formação dos líderes, saíamos em várias cidades, era sobre o aleitamento materno, né? Então foi uma época assim fantástica, com testemunhos maravilhosos, né? De mães que começaram a produzir leite para alimentar os seus filhos, né? E também a elaboração do soro caseiro, que as mães faziam também, para eliminar, né, a diarreia das crianças, né, os problemas que a criança tinha. Por isso eu sou testemunha, né, do grande trabalho, da grande missão que essa Pastoral da Criança produziu e produz ainda na nossa comunidade. Tanto é que foi construída esse centro para acolher as crianças, né, que tinham problemas, deficiência, e essas crianças então eram acolhidas e orientadas, né, pelas líderes e pela irmã Ana Maria. Então fez um trabalho maravilhoso, né, na época. Eu posso dizer com grande alegria no coração que a implantação da Pastoral da Criança foi um trabalho assim maravilhoso, fantástico, benéfico, cujo fruto se tem até hoje. Eu sou da Pastoral, hoje eu sou coordenadora da Pastoral da Criança. Fui líder no começo, muito tempo. Tinha as líderes que fazia visita nas casas e acompanhava minhas crianças, né? Minhas crianças eram pequenas, aí me convidou para entrar na Pastoral, eu entrei na Pastoral e fiquei até hoje. Foi uma experiência muito boa, um conhecimento muito bom. A gente acompanhava as famílias,
pesava as crianças nas portas da casa, aquela época. Foi muito bom, uma experiência ótima. E agora sou a coordenadora e mudou muito. Naquela época, as líderes visitavam na casa, ia na porta da casa, cadastrava as crianças no livro e pesava. E eu achei interessante, sabe? Aí elas me convidaram, porque eu não queria entrar na pastoral. Aí eu entrei na pastoral e fiquei até hoje, porque foi muito bom, entendeu? Foi bom, sempre tem um conhecimento novo na pastoral. Então eu fiquei até hoje. Hoje é no aplicativo, a gente tem o celular, cadastrado tudo no aplicativo. A gente faz sim a visita, faz a celebração da vida. Antes a gente trabalhava com a desnutrição. Hoje é com a obesidade. E agora a gente tem um projeto para trabalhar com alimentação saudável. A gente, se Deus quiser, a gente já está dando início. Gratidão. Eu sou grata, eu agradeço muito a Deus por ter recebido esse convite e eu aceitei, porque para mim foi uns conhecimentos que eu não tinha. Se eu não tivesse na pastoral, eu não tinha esses conhecimentos até hoje. Então, para mim foi muito bom. Em pouquíssimos anos, estamos falando de 82, mas em 4 ou 5 anos, já era possível observar aqui em Florestópolis uma redução drástica da mortalidade infantil. É claro que essas crianças morriam desidratadas, havia uma diarreia, havia uma virose, não havia remédios, não havia sabedoria acadêmica colocada em prática aí pela prefeitura ou pelo Estado, e a criança era simplesmente enterrada. Agora não, agora se combate a desidratação, as crianças começam a ser bem nutridas, começam a ser pesadas, acompanhadas, informadas as mães, criam-se núcleos de mães, de líderes, e tudo começa a ser resolvido. Aqui em Florestópolis tínhamos as irmãs, e as irmãs foram de uma validade extrema. As irmãs se dedicaram de corpo e alma à pastoral da criança. Isso não foi um detalhe. Além de todas as líderes, essas irmãs deram o corpo e a alma pelo projeto da Pastoral da Criança, porque depois elas criaram uma associação da Pastoral da Criança e o sonho delas era avançar com recursos para combater a pobreza também, porque aqui nós vivíamos uma região, aliás, aqui é uma região de monocultura até hoje, cana-do-açúcar, portanto não temos sítios, não temos fazendas, já teve no passado, mas depois com o êxodo rural, as pessoas vieram para a cidade e muitas não tinham nem uma hortinha, não tinham um porquinho, uma galinha. Houve um empobrecimento com o êxodo rural. Quando as pessoas estavam na fazenda, tinha uma galinha, um porco, tinham a colônia, conviviam, havia cultura, etc., época do café. Mas na monocultura da cana, houve automaticamente um empobrecimento com o êxodo rural. As irmãs tentaram combater também esse empobrecimento, inclusive com a questão da moradia, adquiriram terrenos, possibilitavam que as pessoas fizessem a sua casinha pagando aos poucos. Essas irmãs foram de extrema importância até hoje. Mais de 30 anos atrás, eu tinha um trabalho na comunidade, nas pastorais, e já conhecia, né, as irmãs, Madre Eugênia, Irmã Ana Maria, né, e as outras irmãs que residiram, né, aqui na residência aqui das Servas da Caridade. E por eu já conhecer as irmãs, eu fui convidada, né, por uma das irmãs para vir aqui, né, nesse espaço aqui que já existia nessa época, né, o Centro Nutricional, né, da Pastoral da Criança, onde as irmãs, né, construiu esse centro para poder acolher as crianças que tinham, né, seus problemas de saúde, né, quando tinha muita diarreia, as mães não conseguiam, né, ajudar essa criança em casa, né, ou outros probleminhas mais graves de saúde, né,
por orientação das líderes, as mães traziam essas crianças até a irmã Madre Eugênia ou a irmã Ana Maria, e elas traziam as crianças para esse centro nutricional. Esse centro nutricional, né, dirigido pela irmã Madre Eugênia e a irmã Ana Maria, né, que elas eram enfermeiras, né, e elas ficavam com essas crianças aqui até o tempo que precisar, 1 mês, 2 meses ou até mais, até o tempo dessa criança se recuperar e depois, né, elas voltavam para suas famílias. E aqui era cuidado pelas irmãs e também é cuidado pelas pessoas que aqui trabalhavam, né, junto comigo. Tinha outras senhoras também que trabalhavam aqui durante o dia e também durante a noite, final de semana, feriado. Elas estavam sempre aqui, né, cuidando das crianças. Aí tinha o momento, né, de dar o banho, o momento da alimentação, o momento dependendo da criança, do seu probleminha de saúde, tinha um momento de medir a febre, de dar a medicação, de colocar essa criança para descansar, para dormir. Então, o tempo todo, essas crianças eram bem cuidadas, né? E a gente recebia a orientação da irmã Madre Eugênia e da irmã Ana Maria, que nos orientava o tempo todo. E até à noite, né, as irmãs estavam aqui junto com as mulheres que também estavam aqui nesse centro. As irmãs também levavam elas no médico, os médicos fora, Londrina, Curitiba, onde precisava, né, da assistência, do especialista para aquela criança. As irmãs, elas tinham essa ajuda e elas levavam essa criança e recebia orientação, e a criança era trazida para cá e era cuidada por essas líderes, né? Elas também, a gente chamava elas de líderes porque elas também faziam parte desse conjunto da pastoral. Tinha as líderes que estavam em casa, visitando, orientando as famílias, e tinha também essas mulheres, né, que eu também já era chamado de líderes, que faziam esse trabalho dentro do centro nutricional. E era um trabalho muito lindo, maravilhoso. Eu, como pessoa, aprendi muito, né? Aprendi muito com as irmãs, com as pessoas que trabalhavam aqui, né? Com todo esse amor, com todo esse carinho. Era uma dedicação muito grande, né? Era uma responsabilidade muito grande para nós que estava aqui dentro, diretamente com as irmãs, diretamente com as crianças que eram desnutridas, com as crianças, né, aquelas crianças que de repente vinham com diarreia, e elas tinham uma alimentação diferenciada, né? Elas depende do probleminha delas. As irmãs colocavam elas num quartinho, né, separado, porque tinha que ter um cuidado maior com aquela criança. Então, era um trabalho de muito amor. Era uma dedicação muito grande e a gente percebia, a gente aprendia com as irmãs aquele amor, aquela dedicação, aquele carinho, que ela cuidava daquelas crianças como se fossem filhos delas, né? E foi um trabalho assim maravilhoso. E para mim foi um tempo assim que eu aprendi muito e vou com certeza levar para a minha vida toda, todo aquele cuidado, todo aquele amor que as irmãs nos ensinaram, né, para que a gente possa, né, transmitir para aquelas crianças e para aquelas famílias, né, que tanto foi ajudada pela Pastoral da Criança, através do apoio e da ajuda das irmãs nesse centro nutricional. Eu morei aqui em Florestópolis há mais ou menos 43 anos atrás, e toda a vida admirei muito o trabalho da pastoral. Foi um trabalho maravilhoso que resgatou muitas vidas de crianças, porque aqui tinha uma mortalidade assim significante de crianças. Mas eu conheci as freiras em mais ou menos 78, 79, conheci a irmã Ana Maria, uma grande mulher que já fazia um trabalho voluntário nas casas, cuidando também das crianças. As mães traziam e ela cuidava das crianças, e eu acompanhei muito o trabalho dessa freira, ajudando ela nos curativos das pessoas que tinham aquelas chagas nas pernas. Íamos para as casas, fazíamos curativos, e ela muito dedicada
Aí os anos foram se passando e ela foi se envolvendo mais e mais, quando nasceu a ideia de formar a Pastoral da Criança. Veio a doutora Zilda também, outra grande mulher, também que abraçou essa causa e pôs para frente. E até hoje isso aqui funciona. Eu mudei daqui já há 40 e poucos anos, mas isso aqui nunca parou. As voluntárias são dedicadíssimas e elas continuam esse trabalho, se bem que agora já não tem mais tanta necessidade de estar cuidando assim com muita assiduidade as crianças, porque os tempos mudaram, né? A ciência mudou, a medicina mudou e tudo mudou, então foi ficando mais fácil. Mas é um trabalho lindo que eu admiro muito e acho válido demais esse trabalho com as crianças. Muito obrigada. E trabalho na Pastoral da Criança desde o dia do primeiro encontro que foi feito com a doutora Zilda e Dom Geraldo Magela. A Pastoral da Criança nasceu em Florestópolis em 1983, tinha um grande índice de mortalidade infantil. Motivo: na época não existia tanto pré-escola, creches, naquela época. E as crianças pequenas ficavam com os irmãozinhos mais velhos para a mãe ir trabalhar na roça. Então o cuidado, né, não era tão rigoroso igual é hoje. E o leite vinha das fazendas, de carrocinha, vendido de porta em porta. Então provocava, dava mais diarreia. E a diarreia naquela época, a gente não se preocupava tanto igual a gente se preocupa agora, de começar a tratar no início da diarreia. Às vezes, quando ia tratar da diarreia, a criança já estava meia desidratada, né? E aquela desidratação levava à desnutrição. Tinha criança que às vezes sarava de uma diarreia e pegava outra, levava desnutrição crônica. Daí, com a bênção de Deus, chega em Florestópolis a doutora Zilda com um grande projeto, e juntamente com Dom Geraldo, que no comecinho, na primeira coisa, ela chegou apenas com água, sal e açúcar, dada na hora certa, na quantia certa, já começou a salvar vidas, porque a diarreia começou, já começa a hidratação, já começa o soro caseiro, só ali já começou a salvar vida. Depois vieram muitas e muitas outras etapas que a doutora Zilda intercedia junto ao governador, junto aos políticos, e nós íamos sendo presenteada com aquelas ações que ela julgava necessário. Mas então, no comecinho, nós da Pastoral da Criança tivemos como as nossas primeiras coordenadoras, coordenadora paroquial, que a geral era a doutora Zilda, a Madre Eugênia e a irmã Ana Maria, muito dedicadas, muito esforçadas, muito comprometidas em salvar vidas. E elas nos coordenavam. Eu, particularmente, me apaixonei pela pastoral. Então, eu acho que eu fui assim bem formada dentro da pastoral. Conhecimento dos assuntos simples, todos simples, mas que a gente teve acesso e aprendeu a falar. E nas reuniões que a gente faz com grávidas, né, uma vez por semana, reunia as grávidas, fazia comida alternativa, aproveitamento de alimentos, né, e comia junto com as grávidas e incentivava as mães a dar de mamar, porque na época era moda mamadeira. A mãe ia para a roça, as crianças ficavam na mamadeira.
Então a gente incentivava muito o aleitamento materno. E só as crianças começaram a tomar leite materno quando pequenininhas. O soro, por ser aquele mais simples, mas logo de começo, já começou a melhorar a saúde das nossas crianças. Até hoje, em Florestópolis, nós temos, evidentemente, toda a caminhada da Pastoral da Criança. Muita gente viva. Temos o prefeito da época vivo, então nós temos líderes que até hoje trabalham na Pastoral da Criança há 40 anos. Temos, portanto, um acervo vivo dessa pastoral. Depois de certos anos, né, a pastoral fez 10, teve grandes festas, porque é o berço da pastoral. Nossa, teve uma vez que nós tínhamos um padre que desceu até helicóptero na nossa cidadezinha, missa no campo de futebol. Foi bem festejada a pastoral da criança na nossa cidade. A gente foi bem instruída, né? Depois foi acalmando, agora a situação já é outra, já não tem tanta fome. Às vezes a gente já precisa brigar com a mamãe pela obesidade de crianças, né? Porque crianças comem muito bolacha recheada, agora mudou a história, um pouco da história. Mas eu particularmente, como eu fui apaixonada e sou apaixonada pela pastoral, eu falei, mas e daí? Florestópolis, berço da pastoral e pronto. E no berço da pastoral precisa ter uma lembrança da pastoral. Daí então eu comecei, mas a gente precisa fazer um museu da pastoral da criança em Florestópolis. Porque a pastoral já mudou, né? Foi mudando ao decorrer dos anos. Daí foi uma luta muito grande com o meu pároco para mim ganhar um espaço, né, da igreja, e não tinha conhecimento como montar um museu, nunca quase saí da cidade, não frequentei museus, mas do meu jeitinho eu fui adquirindo as coisas, olhando e vendo. Nem tanta fotografia tinha, mas temos fotografias, e foi com muito amor. Fiquei uma realização minha, né, de ter um museuzinho da Pastoral da Criança em Florestópolis, berço da Pastoral da Criança. Se alguém chega, tem alguma coisa para mostrar da pastoral. Falta uma pessoa por trás da gente para orientar, para incrementar mais esse museu. Temos as roupas que eles usaram nos manequins, da maneira que nós pudemos, nós fizemos nosso museuzinho da pastoral. E tenho orgulho de ter sido líder, de ser líder e de ainda lutar pela pastoral em Florestópolis, porque berço da pastoral da criança, a pastoral não pode acabar nunca, porque é o berço. As mãos que embalaram os berços, né? A mentora foi doutora Zilda Arnes, Dom Geraldo Magela, mas as mãos que embalaram o berço foi das servas da caridade, em primeiro lugar na pessoa da Madre Eugênia e Irmã da Maria, mas depois dela passaram todas as outras freiras, que sempre estiveram na coordenação nos orientando. Mas hoje repetimos as ações de 82? Por óbvio que não. Ou seja, a Pastoral da Criança em 82 surgiu numa determinada configuração, hoje é outra. Eu costumo falar brincando que hoje nós temos o problema da obesidade. Se naquela época as crianças morriam desnutridas, ao nascer desidratadas, hoje nós vamos nas escolas e à imagem dos Estados Unidos e de outros países, nós temos crianças obesas, crianças que se alimentam bem, têm a possibilidade de se alimentar bem. Hoje é bom sublinhar que as escolas, com alimentação nas escolas, acabaram resolvendo também muitos problemas sociais, familiares, de nutrição. Portanto, temos a alimentação, mas temos também a possibilidade
das crianças comprarem e consumirem coisas que não deviam e com isso tem uma obesidade que é uma doença. Hoje no Brasil temos esse problema. Como já estamos há 40 anos, tudo foi se modernizando. Nós fazemos as visitas e há um tempo atrás, quer dizer, até hoje ainda tem, nós colocamos esses resultados da visita, anotamos nas FABs. Só que agora, na modernização, nós já recebemos um aplicativo no celular. Esse aplicativo, ele nos ajuda com bastante orientações. Tem capacitação para bastante coisa, bastante eixos sobre alimentação, sobre nutrição, gestação e nos orienta às visitas domiciliares. E nesse aplicativo nós cadastramos as crianças de 0 a 6 anos, cadastramos gestantes também, fazemos o acompanhamento das gestantes e fazemos as visitas através do aplicativo. Esse aplicativo, ele nos dá uma noção de como nós podemos trabalhar dentro do dia a dia. Ele nos orienta na alimentação da criança, no peso, na medida. Então tem bastante coisa no aplicativo que pode nos orientar para que nós possamos fazer essa visita com bastante esmero. Conforme a idade, tem as perguntas. Então as perguntas são feitas assim, se a criança foi ao médico, se foi atendida, se a criança está desnutrida, se a criança teve febre, teve diarreia. São muitas perguntas que nos orientam. Nós fazemos as perguntas para as mães, no momento, para a família, para o responsável. E nesse aplicativo ainda pergunta com quem nós estamos conversando. Nós podemos conversar com o responsável que está com a criança no momento. E aí pergunta se a criança está fora do peso. São várias perguntas que tem, se a criança está matriculada, se a criança recebeu medicamento, se foi vacinada, se a vacina está em dia. Sempre pergunta se a criança tem horta na casa, na família, e se a criança comeu alguma coisa daquela horta. Então, eles instruem que a gente induza aos pais de dar alimentos saudáveis às crianças. E depende da idade também, eles incentivam que não deve dar alimentos produzidos quimicamente, com química. E quanto à orientação nutricional, o aplicativo nos orienta que nós devemos orientar as mães a dar alimentação orgânica para a criança, ter uma hortinha caseira e procurar dar alimentos saudáveis para a criança não engordar muito, porque hoje a Pastoral da Criança está batendo bastante na tecla da obesidade. Hoje em dia já não temos muitas crianças desnutridas, e sim obesas. E temos também outras questões relacionadas com a informação, manuseamento de alimentos, o próprio saber cozinhar, porque hoje famílias e famílias recebem cesta básica, recebem da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, recebem da Prefeitura, recebem de amigos. Então, uma cesta básica para 2 famílias ao longo do mês, com as crianças alimentadas na escola, já vai resolvendo. Então, hoje não temos problemas sérios, por exemplo, de fome na região. Eu desconheço fome. Podemos ter pessoas que se alimentam mal, mas não fome. A Pastoral da Criança ela vai ser chamada a combater essa obesidade e a ensinar o manuseamento de alimentos. Por exemplo, as pessoas jogam a casca da fruta fora. Por que jogar a casca da fruta fora? Se com um pouco de vinagre na água, uns 15 minutos da maçã, ou que fruta for dentro de um pouquinho de água sanitária ou de vinagre, a fruta podia ser aproveitada na totalidade com a maçã. Depois, como se guardam os alimentos que sobram? Deixa-se o arroz
a tarde inteira em cima do fogão, azedando, que depois à noite ninguém mais come arroz, nem um animalzinho. Então, essas coisas hoje mudaram de figura. E é aí que a pastoral da criança tenta se adaptar, incidindo na criança, às vezes de uma forma indireta, mas também na família. Para isso, as líderes antigas da pastoral da criança também estão sendo despertadas para essa realidade que, em meu entender, dá validade ao projeto da pastoral da criança inicial. Portanto, a pastoral da criança não está em desuso, ela não está fora da jogada, ela não é anacrônica, mas ela não pode ficar repetindo aquilo que foi feito em 82. Tudo na vida, inclusive as questões da Bíblia, as questões da religião, as questões da pastoral, elas têm que primar pela criatividade. Se nós não formos criativos para enfrentar os desafios do momento, nós ficamos repetindo a música do passado e às vezes a música vira anacrônica. Então eu tenho falado muitas vezes isso. Aqui, concretamente em Florestópolis, nós continuamos precisando de líderes, de pessoas apaixonadas pela pastoral da criança, nesse direcionamento. O poder público dos anos 90 para frente, principalmente, começou a dar resposta a essa demanda. Programas sociais, como o Bolsa Família, que temos hoje, mas tantos outros programas que foram ao encontro das classes mais pobres, dinheiro federal que vem carimbado para as prefeituras, prefeitos que conseguem sempre umas sobrinhas para atender in loco as pessoas mais carentes. Portanto, a configuração brasileira, pelo menos do Centro-Sul, mudou completamente. Hoje nós podemos falar que não temos mais situações graves, drásticas que tínhamos naquela época. Mas a pastoral da criança continua com validade, apoiada pela Igreja Católica, tem localidades hoje fora de Florestópolis, em periferias de grandes cidades, bairros de assentamento, de invasões ou até algumas favelas, em que a pastoral da criança hoje continua fazendo uma grande diferença, como fez em 1982 aqui. Portanto, a gente tem que parabenizar a doutora Zilda Arnes, o Dom Geraldo, que nos deixou o ano passado, e montes, milhares de líderes, algumas já falecidas, que compraram a briga junto com as irmãs, que foram fundamentais. As irmãs tinham um berçário, tinham uma creche, elas adotavam praticamente os bebés, elas traziam ali para salvar. Tem hoje crianças, adultos, pais de família, que foram resgatados da morte por essas irmãs, junto com essas líderes. A gente só tem que agradecer e louvar. Eu cheguei aqui há 4 anos em Florestópolis, no berço da pastoral da criança, mas graças a Deus, desde que cheguei no Brasil em 87, logo desde o primeiro momento, eu já tive o prazer de ser confrontado com a pastoral da criança e poder acompanhar, desde aquela época, os milagres que a pastoral da criança realizou. Io parlo in italiano e abbiate pazienza. Sì, pode. Comunque, vi dico una sola cosa, che non passa giorno senza ricordarmi di voi. E anche di notte. Il mattino vi mando il buongiorno e la sera vi mando la buonanotte, perché vi porto in cuore. Guardate, per me Florestópolis è stato e è la mia gioia e tutto il mio piacere, perché in mezzo a voi mi sono trovata molto, molto e molto bene, e è per questo che la nostalgia è grande, ma purtroppo non posso tornare.